Graça e paz para todos que estão nesta hora. Estão olhando o vídeo, estarão olhando também. Eu falo para você neste momento, qual é o tamanho do seu inimigo? Qual é o tamanho da afronta que há sobre ti? Eu quero trazer isto para esta bandeira no final. Eu quero trazer isto para falar para você das origens de Davi, filho de Jessé. Jessé havia 8 filhos, a Bíblia fala apenas sobre o nome de 7 filhos, porque um já havia falecido, a palavra quando não aparece, o nome de uma pessoa, de um filho, é porque aquela pessoa naquele tempo eles não falavam o nome do filho que morreu. Eu falo para você, Davi do 8º passou a ser o 7º filho, e quero dizer para você uma coisa mais forte para ti, que ainda com ele como 8º filho, ele apenas podia cuidar das ovelhas de seu pai. Ele apenas poderia fazer essas coisas pequenas, cuidar da plantação, cuidar de qualquer coisa. Assim, coisas pequenas ele poderia fazer para o homem. Eu falo para você assim, que Jessé ele tinha o primeiro filho primogênito, que era Eliabe, que ele era um grandão, bonito, possante, aquele que lutava na guerra, matava no fio da espada. Segundo filho Abinadab, ele lutava na guerra, vencia na guerra, no fio da espada. Eu falo para você, o terceiro filho, Simeia, ele lutava na guerra, possante, bonito, como os outros dois. Vencia no fio da espada, não tinha medo de nenhum gigante e de nada. Netanael, o 4º filho de Jessé. Ratai, o 5º filho de Jessé. Rossem, o 6º filho de Jessé. Pela lei do Senhor, Davi, o 7º filho de Jessé, porque do 8º ele passou a ser o 7º. Ele fala para você, Davi era o filho 8º do esquecimento de Jessé. Só para tu ver como chegou o profeta Samuel na casa de Jessé, ele falou, tá aqui meus filhos, ele apresentou Eliabe. Samuel falou, esse parece como o rei, mas não é. Abinadab apareceu, esse tem postura de rei, é como o rei, mas o Senhor falou, não é ele também. Apareceu Simeia, a mesma coisa o Senhor falou, foi chamando nome por nome, e ele perguntou, tu não tem mais um filho? Jessé já nem se lembrava de Davi lá no meio das ovelhas, aquele simples jovem, que apenas lutava mesmo, cuidando das ovelhas de seu pai, e seu pai não lembrava dele. Mas Deus colocou ele no número 7, porque ele queria honrar ele, mesmo que o homem não honrasse. Quando Davi lhe falou, prepara-te uma mesa perante os meus inimigos. Quando ele falou essa palavra, e aquela mensagem quando chegou Samuel na casa, quando falaram para Samuel sentar, o profeta Samuel, o que Samuel falou? Eu não vou me assentar, enquanto não chegar Davi. Quando Davi chegou, ele se assentou, e todos os irmãos de Jessé se assentou. Mas sabe quem serviu a mesa? Foi Davi, e ele foi ungido a rei naquele dia. Esta é a mensagem quando Davi fala os inimigos dele, eram seus irmãos, era seu pai, eram os inimigos dele que não viam aonde ele poderia chegar. Chegando aonde que eu quero dizer para você, olha, o que os irmãos de Davi não viu e nem Jessé não conseguiram enxergar. Em 1 Samuel 17, 37, foi quando estavam esses 3 possantes, guerreiros, filhos de Jessé na guerra, para lutar contra o gigante Golias. Eles amedrontaram, ficaram com medo daquele homem grande, daquele grande homem, aquele gigante é invencível, como vão matar um homem deste tamanho? Olha o tamanho da espada, se ele mexer o braço, já era. Olharam só para a dificuldade, não olharam para o Deus deles, eles ficaram só olhando para aquilo que eles eram. Contra Davi, pequenino, fraco, diferente deles, mas um grande homem perante a Deus. Olha o que Davi disse a Saul, disse mais Davi ao Senhor, me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará deste filisteu. Ele não falou gigante, ele não falou o tamanho de seu inimigo, não, ele falou deste filisteu, eu vou vencer este filisteu em nome do Senhor, me livrará da mão deste.
filisteu. Para Davi era só mais um filisteu, era só mais um inimigo se levantando contra o povo de Israel. Para o povo era apenas algo invencível que não poderia mais vencer, era algo que ia destruir Israel, e o povo de Israel ia ser dominado pelaquele gigante, pelo seu povo, os filisteus. Sabe o que eu falo para você? Que para nós conhecer a grandeza do milagre, nós temos que conhecer a grandeza da dificuldade que Davi passou e não teve medo. Um côvado, como a palavra de Deus fala, um côvado de altura era 45 centímetros cada côvados, e um palmo, que eu vou explicar o que eu quero dizer, que é 22,5 centímetros. O tamanho do gigante era 6 côvados e um palmo, como se via, a altura era de 3 metros e 10, 3 metros e 15, por aí tinha Golias, um homem enorme, um homem que para os homens naturais era muito difícil matar. 2, olha a segunda coisa, era o peso da armadura, feita de malha de cobre, pesava 5.000 ciclos, que na palavra de Deus, ciclos é igual a 57 quilos, em Deuteronômio 3, e versículo 17 fala sobre isso. 57 quilos pesava o peso da armadura, pesava já o peso de Davi naquela época. Só a armadura do filisteu pesava o peso de Davi. A espada de ferro, 600 ciclos, que simboliza quase 7 quilos de ferro. Em 1 Samuel 14, versículo 4 ao 7, fala sobre isso, se você quiser olhar o que eu estou falando. 4, a quarta dificuldade, o grande escudo era 600 ciclos, era 7 quilos, pesava. O escudo do gigante. Então ele carregava a quinta coisa, carregava um saco de cimento de 7 quilos na cintura, amarrado na cintura, no cinto, no cinturão. Carregava o saco, a palavra de Deus fala sobre isso. A sexta coisa, o capacete pesava quase 2 quilos sobre a sua cabeça. O filisteu tinha vários deuses e achavam que eles eram mais poderosos que o Deus de Israel e o povo de Israel. Pois adoravam a Tacum, Deus pai de Baal e pai de Asterote. Cipele era a deusa mãe de Baal. Eu falo para você quantos deuses eles tinham. Eles achavam que o Deus deles ia proteger eles, que eles iam vencer Israel. Mas eles conseguiram amedrontar Israel, mas não conseguiram amedrontar um pequeno chamado Davi, que estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando da plantação, cuidando das coisas do seu pai. Ele não conseguiu amedrontar um jovem rapaz chamado Davi. Davi era pequeno, a palavra de Deus fala na parte de 1,52 m. Davi ele era pequeno. Só para tu ver, ele não conseguiu usar a armadura de Saul, pois era pesada para ele usar. Pesava menos de 60 quilos, Davi. Eu falo para você, a arma usada por Davi, uma funta e 3 pedras. Ele usou uma pedra apenas daquelas 3 que ele tinha. Davi usou. Na funta essa foi a mais de 120 km por hora, arremessada pela funta. Eu creio que foi a mão de Deus arremessando através de Davi sobre aquele gigante. Quilômetros por hora na testa, aquele Golias caiu morto na hora. Sabe o que eu falo para você na dificuldade? Não importa o tamanho do adversário, mas sim o tamanho do seu Deus. Davi mata o gigante Golias em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 48, versículo 58. Ele mata o Golias, o gigante, que era invencível para o povo de Israel, para os guerreiros, para Saul. Eu quero te falar para ti uma palavra que está em
Foi nessa palavra que eu creio que eu posso falar sobre isso. Em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, diz que ele é juiz de todos. Então ele foi juiz de Israel com Davi. Ele justificou que ele é o único Deus de Israel e não há outro maior e não existe além dele ninguém. Ele mostrou ali em Êxodo 15 e versículo 2 e versículo 3 diz que o Senhor é guerreiro, que ele vence todas as batalhas, que ele não perde uma. E eu afirmo para você olhar nessa passagem que está dizendo isso. Em Salmos 27, 14, seja forte e corajoso, espere no Senhor, seja forte e corajoso como foi Davi, espere no Senhor que o tempo vai chegar na tua vida, o tempo vai chegar que você vai andar de um lado e para o outro, a bênção vai acontecer sobre a tua vida. Em 1 Samuel fala de Saul, aquele que quis colocar armadura em Davi, que Davi não conseguiu usar as armaduras porque pesava demais, porque era de Davi. Davi tinha um corpo pequeno, a armadura era de Saul, e o corpo de Davi não conseguia carregar. Porque em 1 Samuel 9, versículo 2 diz, tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem, nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas na altura dos ombros de Saul. Olha a altura que tinha o rei Saul, não tinha um jovem na altura dele, ele era o cara mais alto de Israel, que a palavra afirma para mim e para você, não havia um jovem, os mais altos jovens chegavam na altura do ombro do rei Saul. Imagina um jovem na base que de 1,52 m, 1,55 m de altura, tu vai colocar uma armadura, vai passar do joelho, não consegue se mexer, é pesado demais para ele carregar. Eu falo para você que na nossa dificuldade que nós olhamos no nosso dia, eu quero falar sobre isso. Qual é a dificuldade da nossa nação? Qual é a dificuldade das nossas vidas para nós vencer? Qual é, será? Será que nós vamos vencer, nós vamos ficar parados, vamos olhar para o tamanho da dificuldade que está no nosso Brasil, que está nas nossas vidas financeiramente, vamos olhar o que está acontecendo, ou nós vamos olhar para o gigante Deus, que é o Deus do Brasil, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus, nós vamos olhar para a dificuldade que está na minha família, ou vou olhar para o Deus que está nessa nação, que pode restaurar a família, pode restaurar o casamento, pode restaurar tudo que está errado no meio da podridão da política, um Deus que não há gigante que seja invencível, há um Deus que pode mudar a história de tudo e de todos, basta nós crer, basta nós acreditar, porque Davi ele foi, como um guerreiro ele sabia que o Deus de Israel jamais havia perdido uma batalha, é este Deus que é o Deus dessa nação. Eu falo para você neste momento, que você só pode vencer uma batalha, se você crê no que você está vendo, se você crê naquilo que você está olhando. Eu falo para você, se você crê nesta palavra que eu estou dizendo para você, você vai entender que a palavra de Deus é esperança, não é inferno, não é céu, é esperança, porque Jesus quando ele ia, ele levava esperança, foi o que Davi fez, quando todos estavam levando o fim, estava acabando tudo, Davi levou esperança, ele falou, eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. Olha a autoridade de Davi, eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. E ainda Golias quis zombar dele. O que aconteceu? Ele morreu, vai zombar de um pequeno adorador de Deus. Ele já estava condenado à morte ali, mas ainda foi zombar daquele que tinha Deus. Eu falo para você, a nossa nação pertence às nossas vidas. Vamos ser pessoas que não importa o nosso tamanho, não importa quem eu sou, se eu sou pastor, se eu sou membro de igreja, se eu não sou cristão, se eu não sou, não importa, vamos fazer diferença. Eu estou falando para você que só uma coisa pode mudar uma nação, Deus. Deus pode mudar uma nação. Israel ali estava perdido com um filisteu enorme. Israel tinha sido acabada. Se não viesse ninguém para destruir o gigante, o que ia acontecer? Eles iam tomar Israel. O que ia acontecer? Israel ia ser tomada. E todo o povo seria escravo dos filisteus. Eu falo para você que Davi pequeno e Saul
sendo grande, foi covarde. Sabe por que ele foi covarde? Porque ele já não andava mais com Deus. É como hoje está acontecendo na nossa nação hoje. Os políticos não andam com Deus. Eles andam com Deus Mamon. Deus Mamon o que é? Deus do dinheiro. O dinheiro não é o problema de todas as coisas. O dinheiro é bom para mim e para você. O dinheiro é bom para nós. Eu quero te falar para você, você não vai para o inferno se você ser rico, milionário. Mas a única coisa que vai fazer você ir para o inferno é aquilo que você quer. É a raiz de tudo da tua vida, pertence ao dinheiro. Sem dinheiro eu não sou nada. Eu tenho que ter dinheiro. A raiz do mal é o dinheiro, porque as pessoas querem ter cada vez mais, querem possuir. É o que está acontecendo na nossa nação. Nossa nação é próspera, vai prosperar, eu creio em nome de Jesus. O avivamento está chegando no Brasil, está chegando um grande avivamento nesta nação. E quero afirmar para vocês que o avivamento não vai vir de pessoas grandes, vai vir de pessoas pequenas nessa nação. Não vai vir do alto, vai vir de pessoas pequenas. Porque como aquele louvor que fala, que Deus está levantando novos profetas, está levantando um novo tempo. É um novo tempo nessa nação, é um novo tempo na política, é um novo tempo nos altares das igrejas, é um novo tempo nos líderes das igrejas, é um novo tempo em tudo nessa nação. Há um tempo de nós vencer, há um tempo de nós declarar guerra contra o nosso inimigo, há um tempo de nós não olhar para o tamanho do inimigo, há um tempo de nós dizer, eu vou contra ti. Com Deus os exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, eu vou contra ti e sei que eu irei vencer. Eu sei que eu irei passar por cima. Davi com 1,55 m, 1,52 m de altura. Quando Saul olhou para ele e falou, ele está perdido. O que ele foi? Ele não olhou. Saul ainda quis colocar a armadura dele. Eu acho que foi para fazer ele não ir para... Eu creio que foi para isso. Se tu olhar a altura que Saul tinha para ele, era para ele não ir, para ele não se mover, para Davi não morrer. Ele estava com pena de Davi. A pessoa que não tem Deus no coração, ela tem pena. Sim, mas sabe por quê? Ela tem pena de você porque ela te menospreza. Ela te vê pequena porque tu é pequeno. Mas ela não vê o Deus grande que há dentro de ti. Eles não conhecem o potencial que há na tua vida. Eles não sabem aonde que você vai chegar. Eu quero profetizar para você que você vai chegar onde chegou Davi. Você vai olhar no teu dia, na tua dificuldade, você vai falar, eu não estou vendo inimigo, eu não estou vendo nada invencível na minha vida que eu não possa passar. Eu não estou vendo nada que possa fazer eu parar. Eu estou vendo uma coisa que eu posso avançar. Eu vou avançar, eu vou para frente, eu não vou parar. Eu vou continuar lutando. É isso que eu quero fazer você pensar nessa tarde. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, abençoar você. Que o Senhor venha cortar nossas vidas. Cortar de todo mal as nossas vidas e a nossa nação. Pois esse é um novo tempo nas nossas vidas. Um tempo que nós vamos fazer a diferença. O avivamento vai chegar. O avivamento vai chegar no Brasil. Eu creio que tudo vai acontecer o que a palavra diz. E daqui vai acontecer o maior reboliço da terra, vai ser do Brasil, as nações. Eu declaro essa palavra, desde os 13 anos de idade eu falo sobre isso, avivamento, 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 avivamento. Se não for para nós ser ministros de avivamento, não adianta subir no altar. Se não for para ser avivalista, avivamento, sabe o que é? Tu não olhar para o tamanho do teu gigante que está querendo destruir teu ministério. Avivamento não é ver pessoa ser curada, não é pessoa falar em língua, pular, não. É ter 1.000, 5.000 pessoas aceitando Jesus, 10.000, 500.000 pessoas dobrando diante de Deus. E saindo da presença de Baal. Tu sabe que esse filisteu morreu, eu acho que não teve muitos que se dobraram Deus de Davi pela pequenez dele vencer. Eu falo para você que é isso que Deus vai fazer através dessa vida deste Brasil gigante. Dos pequenos Deus vai fazer os grandes. Dos grandes muitos cairão. Porque esta nação grande tinha em Israel Saul, que não conseguiu vencer um gigante Golias. Ele teve medo. O homem maior de Israel
teve medo de um gigante, mas o menor homem de Israel venceu um gigante filisteu. Eu falo para você, não é seu tamanho, mas é quem está em ti que vai fazer você vencer. É quem está em você que vai fazer você passar por cima de todas essas coisas na tua vida. Eu declaro a bênção, declaro a vitória para você. Não olhe para o teu tamanho, não olhe para o tamanho do seu adversário, olhe para o tamanho do seu Deus e vai. E tenha certeza que essa funda e essas 3 pedras será a tua vitória a partir de hoje. Use aquilo que Deus mandava você usar para fazer a obra. Ganhe almas e faça a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Cuja nação, cujo Deus é o Senhor do nosso Brasil, em nome de Jesus.